Quando você vive uma coisa que vai muito mal, um podcast que ninguém escuta, um livro que é um fiasco, você fala, tá, é só isso, eu continuo vivo, o coração tá batendo, eu posso fazer outro? Então vamos em frente. O feito é o contrário do perfeito. O feito é o que você consegue fazer hoje, com as condições objetivas que você tem, com o dinheiro que você tem, com o tempo que você tem, com o conhecimento que você tem. É isso que você consegue fazer hoje, e ele é imperfeito. Você tem que partir do pressuposto de que ele vai ser imperfeito e só assim você vai conseguir fazer. Uma investigação achando que a história vai para um lado, a história vai para outro lado completamente diferente, e aí é que me pega. Assim, se é uma coisa óbvia, se é uma coisa esperada, se tem o inesperado, me ganha. Falar. Você tem o que falar. Sejam bem-vindos ao Você Tem o que Falar. E com garbo e elegância e com doses de eu começo. Hoje o nosso episódio é com ninguém menos que ele, Francisco Dias Felitti, ou para os íntimos, Chico Felitti. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu caro, que alegria de estar aqui. Francisco é só a minha mãe quando tá brava. Chico pra todos. Imaginei, falei, eu Chico busquei isso, falei, não, preciso. Todo e qualquer um, assim, é o meu heterônimo. Muito bom, muito bom. E assim, pensando um pouco trazendo um pouco de Marília Gabriela às avessas, né? Assim, fala um Chico Felitti por Chico Felitti, assim, como é que o Chico Felitti se apresentaria? Um curioso. Acho que a coisa que melhor me define é um curioso, assim, uma pessoa que sempre pautou a vida, tanto pessoal quanto profissional, pela curiosidade, e até hoje é o que é a minha punção de vida. Massa, e tem tudo a ver com esse projeto, né? Você Tem o que Falar, que é um projeto para mostrar para as pessoas o quanto que elas têm o que falar, né? E que podem usar, inclusive, o podcast, como falam. Isso, eu ouço muito as pessoas falando assim, mas como é que eu começo um podcast? Eu não tenho o que falar. E a ideia é falar assim, cara, todo mundo tem o que falar, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, qual que é a primeira lembrança na sua vida, assim, que você tem quando você falou e impactou alguém, assim? Primeiro momento, de criança, não importa. Quando que você falou e impactou alguém? Cara, eu era muito bobalhão, assim, eu era muito palhaço da escola, assim, então eu fazia umas idiotices na sala de aula e acho que talvez isso tenha impactado, não sei se impactou as pessoas ou me impactou, assim, no sentido de, se eu for pra frente da sala e fizer uma idiotice, assim, me humilhar, fizer uma micagem, as pessoas vão gostar e isso é um poder, ou não sei, assim, então acho que pra mim nasceu muito nisso, assim, eu era uma criança muito tímida, até descobrir que eu era muito extrovertido também, ao mesmo tempo que eu era muito tímido, que eu era capaz de ir pra frente da sala e dançar que nem um idiota se isso fosse fazer as pessoas darem risada, assim. E a partir da minha adolescência eu comecei a ser muito extrovertido, assim, ou aparentar ser muito extrovertido, que não é muita verdade, mas não ter problema de falar com pessoas, não ter problema de me expor muito. Você não lembra do Chico com vergonha em algum momento, assim, de se expor? Teve algum momento que você falou, cara, eu, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu subi no palco como músico, cara, eu morri de vergonha, o coração acelerou, falei, cara, vai dar ruim, eu vou ter um infarto aqui. Tem algum momento que você lembra que você falou, cara, eu tava com vergonha ali de me expor? Opa, se tem, assim, eu fui orador da minha formatura de ensino médio e foi um fiasco, assim, eu esqueci tudo que eu tinha escrito e era uma coisa meio uma performance que envolvia uma fantasia de coelho, um bastão de era horrível, foi horrível e foi um fiasco, assim, só de pensar me dá engulho, assim, me dá um arrepio de pensar nessa cena, que acho que por muito tempo eu esqueci que tinha acontecido, assim, eu suprimi, e foi horrível, foi apenas horrível, não é que, daí deu tudo certo, não, deu tudo errado, foi um fiasco, eu não falei Cagou coisa com coisa, fim, né? Caguei do início ao fim e sentei em cima e eu não sei como eu sobrevivi a essa experiência, mas acho que talvez ter vivido uma coisa tão ruim, assim, ou algumas coisas muito ruins, meio vacinam a gente, sabe, se dá tudo errado é só isso que acontece, assim, é só uma vergonha absoluta na frente de 400 pessoas e eu não morro. Daí você entende, você não morre. Não, bora pro próximo dia, né? Bora pro... Amanhã você vai acordar e vai ter de novo. Pronto, vai ter de novo. E é louco, porque assim, eu vejo as pessoas falando muito sobre obstáculo, né? Isso foi um obstáculo e tal. Isso, você acha que isso foi um obstáculo? Tipo assim, rolou e isso podia ter sido um marco para o pior? Não, acho que pelo contrário, acho que o pior às vezes é o melhor que pode acontecer.
Às vezes você ir muito, muito, muito mal numa coisa te tira o peso de querer dar certo, de querer que a coisa funcione, porque quando a coisa não funciona, você entende exatamente isso. Assim, tá, esse é o pior que pode acontecer. E eu consigo viver com o pior que pode acontecer, então eu vou continuar fazendo porque eu sobrevivo ao pior que pode acontecer. Acho isso melhor do que a pessoa que não faz por medo e passa daí anos ou a vida inteira com medo de fazer, porque tem medo de viver o pior. Quando você vive uma coisa que vai muito mal, um podcast que ninguém escuta, um livro que é um fiasco, você fala, tá, é só isso, eu continuo vivo, o coração tá batendo, eu posso fazer outro, então vamos em frente. É impressionante, né? Assim, e essa coisa do obstáculo, as pessoas ficam... Isso vira, às vezes, um marco para ela desistir, né? Ela falou, não, aquilo ali foi tão ruim que... não é para mim. Isso não é legal, né? E é louco, assim. Agora, falando sobre inspiração, né? Eu, que além de amigo, de gostar do seu trabalho demais em todas as vertentes, eu fico pensando assim... De onde que vem inspiração? Vamos falar de inspiração, que é o que as pessoas às vezes falam, não, eu não vou produzir hoje porque eu não tenho inspiração. Pensando, e aí óbvio que não tem como não falar de inspiração sem falar do Eu Começo. Eu acho que a sensação que eu tenho quando eu vejo o Eu Começo é que ele vira um caldeirão de inspiração para talvez até outras coisas, né? Outros projetos e tudo mais. Onde é que começa isso para você, essa inspiração? Onde é que começa... motivação nesse sentido para si? Cara, no duro, acho que é um misto de curiosidade com carência. Eu sou uma pessoa muito curiosa e um tanto carente. Assim. Eu sou muito carente, eu sou uma pessoa que gosta de trocar ideia, gosta de conversar com desconhecido, gosto da companhia, não gosto de ficar sozinho. E acho que isso meio permeia tudo que eu faço. Assim, desde o Eu Começo, que é esse quadro que eu faço no Instagram uma vez por semana, que eu ouço histórias das pessoas. Eu dou um tema ali, conto uma história minha e falo, manda aí suas histórias de qualquer coisa. Então o tema dessa semana é date. Conta a sua história mais maluca de date. A pessoa manda umas histórias e eu compartilho as histórias. Que é, no final, uma coisa parecida com o que eu faço de reportagem, né? Que é ouvir o outro e meio contar a história do outro. A natureza é a mesma. Então, acho que vem disso. Eu me divirto muito fazendo. Eu só faço e comecei a fazer durante a pandemia porque eu queria me divertir. E para mim, o trabalho é exata a mesma coisa. Não muda nada, assim. Não muda nada. É o prazer de ouvir o outro que primeiro é meu e depois eu espero que seja de quem vai escutar ou de quem vai ler. Mas é primeiro meu, então é um pouco egoísta. Porque eu quero ouvir essas pessoas, eu quero descobrir essa história, eu quero... Então, eu sou o meu primeiro consumidor. Eu diria que eu sou a primeira pessoa que consome meu próprio trabalho, porque eu só faço porque eu quero consumir. Uhum. E você acha que teve algum Eu Começo que flopou muito, assim, que tipo... Você achou que foi muito legal, a ideia sua era muito legal, óbvio que a gente começa com a ideia achando que ela vai ser a melhor do mundo. E deu muito ruim? Teve de história ruim, não, porque felizmente chega muita, né? Chega tipo 1.000, 2.000, 3.000 histórias por semana. Que massa. Então sempre vai ter história boa no meio. Uhum. Mas teve os que foram mais ou menos mal... Não sei se mal interpretados ou fui eu que não pensei direito. Então, eu fiz um sobre histórias de trabalho da geração Z, porque é até uma piada, assim, como a geração Z tem uma relação diferente com o trabalho e tal. Uhum. E de audiência foi ótimo, de like foi ótimo, mas teve gente que ficou sentida, pegou mal, porque falou, não, você está alimentando estereótipos e isso é contraproducente e isso é um clichê. Os haters estão aí, né? Paradinho ali, né? Não, é só... Não, eu entendo que tem até uma razão, assim, mas é que tudo no final é um recorte meio clichê, é um recorte meio folclórico do tema, sabe? Eu não vou contar nenhuma história de date que seja, fui num date com o moço e foi ótimo, nós tomamos vinho e fomos no Outback e a gente deu um beijo. Porque é sem graça, só é legal que é extraordinário. Então, óbvio que todas as histórias de qualquer tema ou qualquer história de podcast ou de livro vai ter que ser fora do comum, vai ter que ser extraordinária. Então, as histórias do Eu Começo geralmente são absurdas e engraçadas ou comoventes e tal, mas são absurdas, são sempre absurdas. Agora é muito legal também um podcast seu que eu gosto muito, que é o Gente, né? E que tem aqui do cara aqui de BH que colocou as faixas, né? E depois do carnaval. Aquilo é maravilhoso, aquilo é maravilhoso. E assim, é muito possível, né? E ele, como é que ele... Não é o que chama mais atenção quando as pessoas falam de Chico Felitti, óbvio que lembra da mulher,
Ou fala Não, do nada, óbvio. Óbvio, é óbvio, né? Até outro dia a gente encontrou, você falou lá dos 25 milhões de plays, né? Do sucesso absoluto e tudo mais. Ok. Mas o Gente é uma aposta muito legal e muito autêntica e muito autoral, né? E muito próximo das pessoas. É uma inspiração que você imaginava assim, cara, vai chegar aonde? Como é que surgiu o Gente na sua cabeça? Era natural? O Gente eu faço pra mim, assim, porque eu sempre pensei que, e eu vivo por essa máxima, assim, que de verdade todo mundo tem uma história pra contar. Cada pessoa no mundo, todos os habitantes do planeta Terra, cada um tem uma história pra contar. Como é que a gente vai trazer essas histórias, assim, que são tão minúsculos milagres? Eu falei, por que não fazer um podcast que chama Gente, pessoas comuns em situações extraordinárias, que é só isso, assim, eu ou você, gente normal, que de repente acontece uma coisa extraordinária na nossa vida e pode ser pequeno, sabe? Tem um episódio que é uma mulher de 60 anos vendo o mar pela primeira vez. São coisas que são muito banais e corriqueiras, sabe? Tem uma mãe que perdeu uma filha e todo ano celebra o aniversário da filha sozinha num lago, soltando balão, que eu acho lindo, eu fico até comovido. Eu acho que todo mundo tem histórias sensacionais, o que quer que seja essa história. E daí a minha ideia com esse podcast que cara, é uma produção pequena, ele é super simples, mas eu amo fazer, assim, eu amo porque é cruzar com gente que para mim é quase heróica, assim. Eu conheci uma moça de Curitiba que veio para São Paulo doar medula óssea, porque ela descobriu que era compatível com uma pessoa que estava morrendo de câncer e largou o trabalho para fazer isso, assim. Como é que uma pessoa dessas existe, assim? Como é que uma pessoa dessas não é reconhecida, velho? Então, acho que é muito por aí, assim, é muito de verdade reconhecer o extraordinário que tem em todo mundo. Mas eu entendo que não é uma série de crime, é um trabalho que tem ali as pessoas que escutam, e tem bastante ouvinte até, mas não é milhões de pessoas, assim. Mas isso eu sempre soube, mas eu sempre faço... Eu tento intercalar um trabalho que é para mim e um trabalho que é mais comercial. Um trabalho que é para mim e um trabalho que é mais comercial. Porque acho que é assim que dá para viver. De tanto pagar as contas quanto amar o ofício, né? Amar a nossa profissão. Aí eu fico pensando... E as pessoas... é uma sensação que eu tenho de que para começar um projeto, ela tem que achar, tipo assim, cara, esse é o projeto mais incrível. Tem uma coisa disso, assim, de não se arriscar... de que aquilo, né, de que aquilo pode ser muito legal, né? E eu achei muito legal você falar. É muito legal pra pessoa. Cara, vou fazer um podcast que é muito legal pra mim. E vou compartilhar isso com o mundo. Sim. Pode dar de tudo, né? Assim, a gente tá fazendo um podcast que acho que eu te contei desse. Uma menina tava querendo fazer conversar com pessoas pra contar histórias das suas tatuagens. Ela é uma psicanalista. Acho incrível. Querendo falar disso. Você pensa assim, pô, é muito legal. Isso não tem limite de convidados, legal. Quantas histórias podem ter ali e tudo mais, né? Você acha que as pessoas têm isso como... Voltando lá na palavra obstáculo, né? Existe esse obstáculo do perfeito, né? Cara, tem que ser a história incrível? Sim. Acho o perfeito o maior inimigo do feito. O feito é o contrário do perfeito. O feito é o que você consegue fazer hoje... com as condições objetivas que você tem, com o dinheiro que você tem, com o tempo que você tem, com o conhecimento que você tem. É isso que você consegue fazer hoje, e ele é imperfeito. Você tem que partir do pressuposto de que ele vai ser imperfeito e só assim você vai conseguir fazer. Porque senão, de novo, é um grilhão, né? É muito limitante você ficar pensando, não, preciso ter o melhor podcast da história, com o caso mais sensacional e vou viajar o mundo. Você não vai fazer esse podcast nunca, amor. Uhum. Você quer fazer um podcast hoje, você faz o que está no alcance da sua mão. O que dá, né? E sei lá, acho que eu tenho uma veia... eu tenho uma veia prática muito grande que nada é perfeito, assim. O Machado de Assis e a Clarice Lispector são perfeitos só, mas eles são 2. Entendi. Nós somos 8 milhões. Entendi. Simples assim. Simples como é, né? Agora, dá pra ser, assim. Agora, Chico, voltando um pouquinho ali na faculdade, no jornalismo ali, né? Como é que o texto encontrou o podcast, né? Porque até pra você falar pra gente, assim, sobre... Você começou no texto, né? Você
Folha de São Eu Paulo. comecei no texto. Isso. Como é que texto encontra o audiovisual, né? Como é que texto encontra isso na sua cabeça, assim? Como é que isso... E depois encontra as redes, e depois encontra o Instagram, que é uma plataforma ali de geração de ideias, de projetos e tal. Eu amo Instagram. Eu amo Instagram. Eu sempre fui... Eu virei putinha de podcast, né? Junto com todo mundo, assim, naquela grande onda do Serial. Meu marido escutou Serial. Ele falou, cara, você precisa ouvir isso aqui, chama podcast. E eu, tipo... Que é isso, né? Assim, não tem interesse nenhum. Eu sou super analógico, eu não sou uma pessoa muito digital, eu não amo tecnologia, sou avesso, tenho dificuldade com tecnologia. Mas aí eu ouvi Serial e falei, caralho, é tipo um livro, mas é mais rico que um livro, né? Porque as pessoas existem, assim. Os personagens estão lá e é de verdade, e você cria uma conexão maluca. E fiquei obstinado por fazer um podcast, e daí passam-se uns anos... E eu vou investigar uma matéria grande, uma reportagem grande, que é o perfil do Ricardo Correia, que era conhecido como Fofão da Augusta, e encasqueto que eu preciso fazer um podcast dessa história também. Só que eu nunca tinha tido treinamento, eu não sabia como fazer um podcast. Daí eu fui lá e fiz do jeito que dava, gravando com meu celular velho, editei com um amigo que é músico, e saiu um podcast horroroso, saiu um podcast super mal feito, que felizmente ninguém ouviu muito, porque agora eu vou lançar ele como ele deveria ter sido. Como ele deveria ser. 7 anos depois, como ele deveria ter sido. Com Legal. Um novo texto, com sonorização, com trilha, enfim, ele tá decente, agora ele tá bonitinho. Mas foi preciso fazer um podcast muito mal feito, e ele era muito mal feito, para eu entender que dava para fazer. Então dá para fazer, daí vai fazer o próximo e ele sai um pouquinho melhor, vai fazer o próximo, ele sai um pouquinho melhor, vai sair o próximo, ele vai... Se eu não tivesse feito um podcast ruim para começar, eu nunca teria feito um podcast, porque eu não tinha condição de ir fazer cursos e oficinas e ter o equipamento e ter a mão de obra necessária. Eu não tinha. E eu fui lá e fiz. O que é bom também, né? Assim, quando você pensa Você tem um curso, eu não sei se tem ou tinha, o da Doméstica, né? Que tinha um curso Na Doméstica tenho. É muito legal esse movimento. A gente aqui do nosso lado também, a gente desenvolveu esse ano o iPod Academy, né? Assim, porque também tem um pouco disso das pessoas, até pelo consumo de curso online, das pessoas também, isso destravar um pouco, né? As pessoas têm uma sensação de que, tipo, depois que eu faço um curso, isso me destrava um pouco, né? Você sentiu isso com a galera que fez o curso? Você teve algum reporte dessa história, né? De fazer o curso? Ou como que isso impacta para você, para o mercado? Tive sim. De gente que não sabia por onde começar. Acho que o grande problema é quando é um mistério absoluto e total. Assim, você não sabe por onde começar. E eu acho que o intuito desses cursos e o intuito de conversar sobre é desmistificar, é falar, cara, é fácil. Primeiro saiba que história você quer contar, depois sai gravando as pessoas que podem te ajudar a contar essa história, depois pega essas entrevistas, começa a botar no papel como você quer contar essa história, como encaixar a entrevista. É um curso de roteiro, de podcast narrativo que é muito rudimentar e muito simples, porque eu queria que fosse muito rudimentar e muito simples. Mas é muito legal. É muito simples. Eu fiz, é muito legal. Eu acho que... muito obrigado, mas eu acho que ele serve para quem nunca fez, não é sofisticado, sabe? Serve para... E eu recebo mensagem até hoje de gente que, cara, moro no interior do Amazonas e entendi como começar a fazer um podcast. Então é muito uma iniciação mesmo, uma iniciação que eu não tive. Eu tive que ficar procurando no Google o roteiro dos podcasts gringo para tentar entender como que era montado o quebra-cabeça, como é que era a estrutura, como era, e comecei macaqueando, comecei imitando. Então acho massa, quanto mais gente tiver nessa conversa, para mim melhor, assim. Tem um ponto, eu tenho falado muito isso, assim, duas coisas que eu tenho falado muito. Uma é o poder dessa questão do áudio. E eu faço a brincadeira, né? Quantas pessoas na plateia normalmente mandam áudio de 10 minutos no WhatsApp, né? E aí é engraçado que várias pessoas falam, cara, vocês já estão iniciando no podcast. Você já faz podcast? Você já faz podcast. Você já é um podcaster ou uma podcaster. Você já é podcaster, né? Então tem um pouco desse destrave, né? As pessoas já estão no audiovisual. Entretanto, eu falei uma coisa que as pessoas não... Eu queria muito sua opinião sobre isso, de que às vezes as pessoas pensam que a indústria é só o contador de história.
e que a nossa produção de podcast Não, precisa de mão de obra, precisa de pessoas trabalhando, né? Editor, né? A gente tem uma equipe de jornalista e vai, né? E isso é um ponto que às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho que ser o autor da minha história. E não, às vezes, estar numa equipe onde está contando a sua história. Mulher, você tem a sua equipe que trabalha com você, viaja com você, né? Inclusive, é um ecossistema, né? Eu sou bem centralizador, eu preciso admitir isso em público. Eu ainda não pego nada em que eu não esteja envolvido de fio a pavio, mas porque eu vim de livro, Sim. né? Depois de redação eu fui fazer livro e não existe trabalho mais solitário do que escrever um livro. É você e você mesmo. Então eu sou muito acostumado a essa lógica e eu concordo que precisa de muita gente. Hoje em dia eu preciso de no mínimo 5, 6 pessoas e olha que minha equipe é enxuta. Mas preciso ter... Tem várias outras funções, várias outras qualificações que eu não tenho e que eu preciso de gente boa para qualificar. Eu não sei editar, por exemplo. Eu trabalho com editores maravilhosos e maravilhosas, mas eu sou um pouquinho centralizador por ter vindo do mercado editorial. Assim, eu só... A história é minha, sabe? No final, eu quero ser a pessoa que melhor conhece aquela história. Eu quero ser a pessoa que... Se você me pergunta qualquer fala de qualquer podcast meu, eu sei decor, porque fui eu que ouvi, fui eu que escrevi. Digo, fui eu que ouvi a pessoa falando. Você apurou, né? Você apurou e rolou ali, né? Então, acho que tem uma coisa que é peculiar do meu trabalho, que é isso que eu até cogitei crescer e falar, não, vou fazer mais podcasts por ano, botando pesquisadores e pesquisadoras, botando pauteiro e pauteira. Não consigo. Não consigo. As minhas histórias são minhas, eu tenho uma relação com elas de zelo, assim, eu amo elas. Amor. Eu quero estar perto delas, é minha história, sabe? É o meu filho, ninguém chega perto do meu filho. Por mais que, óbvio, a equipe chega e eu tenho uma equipe excelente que é muito melhor do que eu e que são excelentes repórteres e são excelentes entrevistadores e entrevistadoras, mas, em última instância, o filho é meu. E acho que isso, Total. na verdade, só é um fardo para mim, não é um fardo para os outros, porque daí eu acabo trabalhando 5 vezes mais do que eu precisaria se eu soubesse delegar e se eu soubesse me desapegar. Mas é difícil delegar. É muito difícil delegar, né? E aí eu fico pensando assim, é óbvio que essa pergunta, eu acho que ela não tem nada de original, certamente perguntaram, e essa é uma pergunta que o jornalista ou a própria pessoa que está escrevendo um livro, o que te fisga numa história? Assim, você fala assim, aqui tem coisa. O inesperado. Aqui, sempre o inesperado. esse projeto... Você tomar rasteira, assim, você começa uma investigação achando que a história vai para um lado, a história vai para outro lado completamente diferente, e aí é que me pega. Assim, se é uma coisa óbvia, se é uma coisa esperada, se tem o inesperado, me ganha. Se tem o inesperado, me ganha muito. Assim, eu sei disso hoje mais do que nunca, porque estou entrando agora, estou mergulhando numa história que começa do jeito mais maluco do mundo. Você começa não dando nada para a história. Você começa não dando nada porque uma pessoa me procura com uma história muito doida e completamente inacreditável e implausível. Daí eu já chego meio cínico para essa história e falo, não é bem isso. E daí, de repente, é exatamente isso que essa pessoa completamente inesperada afirmou é verdade. Daí me conquistou. Assim, quando a pessoa me mostra que tá parecendo loucura o que eu tô falando, Entendi. Eu juro, mas eu tenho provas. Daí a pessoa me mostra as provas, eu falo, o quê? Porque se eu não acredito que aquilo isso mesmo, tá acontecendo, né? O público também não vai acreditar. Também vai ser uma surpresa pro público. Daí é o meu termômetro. O meu termômetro é a incredibilidade. Assim, se a pessoa fica incrédula... Se eu fico incrédulo, eu acho que o ouvinte e a ouvinte vão ficar incrédulos e daí eu embarco porque eu me apaixono. O ateliê foi um pouco assim, Chico? Foi. Assim, Foi completamente assim. Porque interessante você falar isso, porque quando eu escuto, vai te dando um negócio e fala assim, cara, é isso mesmo? E aí vai enredando, né? Você vai se enredando naqueles personagens e fala, cara, é isso, é possível isso mesmo, né? Sim. O ateliê é muito único porque começou com um bilhete na minha portaria, né? Eu chego em casa um dia, enquanto eu estou investigando a Mulher da Casa Abandonada, antes da Mulher da Casa Abandonada sair, tem um bilhete de uma pessoa falando, eu moro perto da sua casa e eu saí de uma seita. Eu quero falar com você. E daí eu me encontro com essa pessoa e as coisas vão sedimentando e vão provando ser verdade. A história vai ficando inacreditável, porque tem uma escola de arte pequenininha no centro de São Paulo, na verdade é
uma seita liderada por um cara que explora jovens ricos e eu tenho prova disso. Eu começo a entrevistar mais e mais gente e, pô, é verdade, tinha uma seita na frente do Copan e passou ali por 20 anos e ninguém passou batida, ninguém tinha visto. Então, vem disso, assim, vem ser incrível no sentido de inacreditável, assim, no sentido de isso não pode ser verdade, mas é verdade. E é muito legal porque a gente pesca a primeira palavra que você falou ali, que é a curiosidade, que você é um cara, você é um cara curioso e não tem como, imagino eu, né, pensando na história do Mulher da Casa Abandonada, assim, você passar ali e falar, cara, não tem como ser curioso com como que aquilo ali acontece. Ou não tem como receber um bilhete na porta e não ficar curioso com o que é aquilo ali, né? Ou ouvir uma história e não ficar curioso, né? É um pouco isso, a curiosidade ela se conecta nesse lugar também? Sim, acho que ela está imiscuída, assim, ela está no meu tutano. Ela é o que pauta o trabalho. Assim, eu não escolho o trabalho que me escolhe. Então eu me exponho a muita coisa e algumas dessas coisas vai me escolher, assim, vai me atiçar o suficiente para eu correr atrás e dedicar meses da minha vida. Massa. Tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena, né? Eu acho que é um processo tão árduo, assim, é tanto trabalho que se eu não tiver investido daquilo, se eu não tiver apaixonado por aquilo, eu não conseguiria fazer. Se você me falar hoje, faz um podcast sobre um caso famoso que você já ouviu falar, mas que não te traz nada, eu acho que eu não conseguiria. Entendi. Agora, ao mesmo tempo, Chico, eu fico pensando assim, a gente vive a história da era da... Nunca se falou tanto sobre autenticidade, identidade, as pessoas falam muito disso. Você sente que também os assuntos estão te achando? Tipo, o Chico, ele tá... Essa aqui, pô, esse é um podcast que seria a cara do Chico. Tem a ver com... Tem um pouco disso, assim, acho que essa é a primeira pergunta, assim. Você acha que essa autenticidade faz sentido pro Chico? As pessoas estão começando a ter essa veia, assim, de conexão com o Chico? Eu acho que as pessoas se baseiam muito no que eu já fiz, né? Então, o que eu recebo de mensagem dizendo eu tenho um vizinho que é muito maluco, você precisa investigar ele, não tá escrito. São várias por semana. E o que eu recebo de mensagem dizendo eu conheço uma seita, você precisa investigar, não tá escrito. Mas não é que eu só faça isso, não é que eu me liguei nessas histórias porque era uma casa abandonada ou porque era uma seita. Não, eu me liguei por causa de um elemento humano, assim, por uma coisa que estava além e que aconteceu só naquele momento. Assim, dificilmente vou contar a mesma história, assim, porque eu não quero virar especialista de seita, nunca foi essa ideia. Mas eu me conectei naquele momento com a Mirella e achei que era uma história humana muito bonita e achei que era um momento muito propício, que era um momento de uma mulher denunciando um crime, que era uma coisa que eu queria documentar e seguir adiante. Entendi. Eu acho muito interessante porque, voltando um pouco no meu passado de produtor musical, eu recebia muito artista falando assim, eu queria fazer uma música igual a Anitta. Eu quero ser a Ludmilla, eu quero ser... eu quero ser a Ludmilla. Assim, já está ocupado esse lugar da Ludmilla. Pronto. Pela Ludmilla. Acabou, eu falei, cara... E essa é a minha resposta. Eu falei, cara, peraí. Se for pra ouvir a Anitta, eu vou na Anitta. Eu vou dar play, eu vou dar stream pra ela. Não vou te ligar. O que é seu? Você acha que as pessoas têm medo de se mostrar? Voltando até no início que eu falei, né? Do medo de expor, de ser elas mesmas. E acaba que copiar alguém vira um véu. Você acha que isso faz sentido? Eu acho que tem uma coisa que é muito do mercado, né? O mercado só quer o que já deu certo. O mercado nunca quer o que é novo. Nunca. Que saco, hein? Que saco. Então não é só... Eu acho que tem um freio que é pessoal e algumas pessoas têm dentro delas, mas o mercado tem isso. Assim, o mercado quer copiar o que já deu certo. O mercado não quer começar do zero, nunca. Porque é muito arriscado. Parece mais difícil, né? Mas ao mesmo tempo pode surgir um negócio tão incrível, tão legal, que viraliza, que é bacana, porque não é o igual, né? As pessoas não pensam nesse outro lado, né? Elas não pensam que tem uma outra fila aqui que não tá andando, que não tem ninguém e que pode ser muito legal e que é exatamente o que as pessoas querem respirar. Às vezes eu fico pirando nisso, assim. É muito mais fácil falar, não, aquela fila ali tá lotada, eu vou nela, porque ela é lotada. Eu acho que é exatamente isso. É olhar para onde ninguém tá olhando. Tá todo mundo olhando para um canto,
não é esse canto que eu quero olhar para onde ninguém está olhando. Isso. Então tá todo mundo agora fazendo podcast sobre, sei lá, mesacast de 3 amigos conversando sobre a semana e sobre série. Já tem. Que mais eu sei fazer? Até porque isso eu não sei fazer, né? Mas o que eu sei fazer? Assim, eu acho que eu sei olhar para a história dos outros e eu sei ficar um ano em cima de uma história sem me cansar até escavar tudo que tem para escavar dessa história e depois trazer para as pessoas, que não é meu. É uma história, não é meu. Eu só encontrei, eu só sou o mensageiro. Não tem nada de meu no que eu faço, né? Eu não falo de mim, eu não consigo falar de mim, eu consigo falar dos outros. Agora, é muito doido, recentemente a gente encontrou, né, para quem está nos ouvindo aqui, né, um pouco atemporal, mas a gente encontrou recentemente e as pessoas te perguntam sobre essa questão da rede social, né? Eu achei muito legal porque as pessoas confundem, né? Se elas acham assim que tudo da vida do Chico está no Instagram dele, Não. Cara. Não tem 5% ali. Não e olhe tem. lá. É um recorte muito pontual e muito fininho da minha vida. É tudo verdade, mas é um pedacinho da verdade, né? Meu dia é de trabalhar como de todo mundo. Hoje eu tô tendo reunião desde as 8 horas da manhã, um dia horroroso. E eu não vou postar isso no Instagram porque é chato. Daí eu vou lá e posto meu cachorro dormindo, parecendo que tá tendo uma convulsão, porque ela dorme de olho aberto, se revirando inteira, porque eu acho bonitinho. É isso, assim. Não, e a pessoa, eu imagino, né, que a pessoa, ela vira... Uma amiga minha fala isso, vira o amigão do WhatsApp ou o amigão do Instagram, né? O cara parece que te conhece, mas ele isso já eu amo, sabe... sabia? Eu amo as relações. Eu amo as relações, amo. Tipo, e aí, como é que tá a piscina do cachorro? Tá legal? A fonte tá funcionando ainda? Eu adoro. Tem pessoas que... Cara, tem um sujeito que chama Silvio, que eu nunca encontrei na vida, um hétero com filhos, casado, mas que virou meu amigo do Instagram. A gente se fala quase todo dia, assim. Ele responde um story meu, eu mando um negócio pra ele que eu sei que ele vai gostar. Ele é motoqueiro, sabe? Que legal. Qual é a chance de eu conhecer um motoqueiro? E a gente nunca se conheceu e eu adoro ele. Eu adoro ele. Então, acho que a rede social tem muitos aspectos horrorosos, mas tem um aspecto de realmente juntar pessoas que não se conheceriam na vida real. A gente tem um senso de humor parecido. Entendi. É isso, assim. Pra mim, eu acho uma delícia, cara. É sobre as relações, né? É sobre comunicação, é sobre as relações, né? Eu brinco assim, todo mundo fala que é rede social, mas ninguém se socializa, né? Não é rede social para se socializar, então bora fazer isso. Agora, caminhando um pouco aqui pra esse papo nosso, assim, não tem como não fazer o recorte do livro, jornal e, né, redação e tal, e entrar no digital. O digital é democrático? Eu acho que o digital é de graça. Logo, ele é mais democrático. Um jornal custa dinheiro. E foi, inclusive, um chacoalhão que a internet deu na mídia, que é acostumar o público a não pagar pelas coisas. Então, acho que ele é mais democrático nesse sentido. Tem muito mais gente com rede social no celular do que gente lendo jornal. Então, acho que é mais acessível. Porque eu fico pensando numa coisa que você falou uma vez, aí eu não sei se foi nesse último ou se a gente já conversou sobre isso, né? De que quando você tem um jornalista que entrega uma pauta e fala assim, cara, esse assunto aqui é muito legal. Antes você precisava de um amém dos conglomerados de mídia, e na indústria musical tinha muito isso, né? Assim, só fazia sucesso até o YouTube e Spotify, só fazia sucesso quem conseguia entrar na novela, né? Ou numa gravadora. Porque o Máriozinho... Ou numa gravadora. Ponto. Quem não conseguia, bicho, eu conheço vários que não são banda. Hoje, quem faz sucesso, pelo contrário. Eu fico pensando isso, assim, essa provocação do democrático nesse sentido, assim. O podcast hoje, a pessoa pode falar, cara, eu tenho uma história, eu vou lá e não preciso do amém de ninguém, né? Eu acho isso maravilhoso. Que não é que você acabou com a profissionalização, não, mas você pulverizou essa profissionalização. Você não precisa mais do recurso e do ok de uma chefia de reportagem que tende a ser muito conservadora e tende a ser composta pelo mesmo perfil de pessoa Então, acho que nesse sentido deu uma bela pluralidade que a gente não tinha antes. E dá para fazer um podcast com mais ou menos pouco dinheiro, assim. E com mais ou menos pouco equipamento. Claro, esse mais ou menos é relativo.
Mas dá para fazer. Assim, o meu primeiro podcast eu fiz de graça. Eu fiz só com o meu trabalho e com a ajuda de amigos. E livro também. Eu tenho um grande amigo nosso que é aqui na Wipod, que ele é do Clube de Autores. E ele fala muito sobre publicação de livro e, sei lá, eu fui achado aqui dentro do Instagram porque toda hora chega alguma coisa nesse sentido. Você vê isso também na questão do livro, né? Existe um desejo de entrar numa editora, mas também se acessibilizou um pouco mais você não precisar publicar e colocar na Amazon um e-book, né? E colocar sua história, contar sua história pelo veículo que for, seja o digital, seja o papel, seja o e-book, seja o iPad e tal, né? E isso é muito Sem legal, dúvida né? nenhuma. Eu tenho uma amiga que é assistente social no interior do Pará, começou a publicar os livros dela no Amazon Unlimited lá, que é aquele esquema que a pessoa não paga, porque ela paga uma mensalidade, então aí não paga pelo título em si. Cara, ela tem centenas de milhares de leitores. Que legal, cara. Centenas de milhares. E ela escreve romance infanto-juvenil, meio dorama, meio uma coisa que é muito dela, que ela ama, e ela encontrou o público dela e me pergunta se ela teria encontrado, se ela dependesse das editoras, que estão todas em São Paulo, no Rio de Janeiro, não teria encontrado. Não teria encontrado, e volta um pouco pro lúdico, né? Assim, do que é contar história, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ter um teatro lotado. Um teatro lotado não, eu quero falar para 25 milhões de plays lá na plataforma. E, cara, às vezes ela tem uma comunidade ali no Instagram, ela tem 1000 pessoas, que são 1000 seguidores, que vão consumir o conteúdo dela e tá tudo bem, né? E se você pensar assim, cara, imagina que você tivesse fazendo um show para 600 pessoas. É bom? Pô, é bom pra caramba. É bom mas por pra que caralho, 600 seguidores é ruim? E por que 600 seguidores é ruim, entendeu? Porque acho que a gente, de novo, sempre se pauta na pessoa que tem 8 milhões de seguidores, 40 milhões de seguidores. E não precisa ser assim. Às vezes você consegue até tirar um sustento de ter uma pequena comunidade que gosta do seu trabalho. Eu tenho amigos que fazem podcast e é isso. Tem, sei lá, 300 assinantes. Cada assinante paga R$10 por mês, o cara ganha R$3.000 por mês. E consegue viver disso e de mais um trabalhinho ou outro, assim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, cara. Ô Chico, tem 2 perguntinhas pra gente finalizar aqui, né? Primeiro te agradecer de novo. Agora tem uma coisa que eu quero subverter um pouco, porque eu tenho certeza que todo mundo te pergunta uma dica. Mas na verdade eu não queria te perguntar uma dica, não. Eu queria te Você perguntar quer me dar uma seguinte, dica e me obrigar a ouvir alguma coisa? De jeito nenhum. Eu quero te perguntar qual que é o pior conselho que já te deram nessa área da comunicação. Não escreva sobre você. Eu ouvi isso de um chefe num jornal, Jura? quando eu fiz uma matéria sobre a comunidade LGBTQ, que foi: não escreva sobre você. Você tem que escrever sobre os outros, não sobre as pessoas que nem você. Eu hoje em dia escrevo sobre pessoas que nem eu, e tá tudo bem. É interessante porque o mau conselho ele pode virar um grande estímulo, né? Um grande estímulo. É um desafio, né? É um desafio de esfregar na cara da pessoa que ela tá errada. E eu sou ariano, então eu gosto de desafios para esfregar na cara das pessoas. Né? Somos arianos. É verdade, você também é regido pelo pior signo do mundo. Pelo pior signo do mundo, estamos aí no mesmo lugar. Ô Chico, conta pra mim, pra gente finalizar, assim, o que você acha que todo mundo... Né? Você acha que todo mundo tem o que falar mesmo? Sim. Todo mundo tem. É só questão de achar. É muito mais ter a sensibilidade de achar onde está do que questionar se tem ou não tem. Todo mundo tem uma história para contar. Sem exceção. A pessoa mais chata do mundo que você já cruzou num bar e não conseguiu ela falar por 15 minutos está te falando a história errada. Porque ela tem uma história boa para te contar. Massa. É isso. O podcast é sobre isso. Você tem o que falar é sobre isso. Seja a pessoa que tem uma história, seja a pessoa que é uma psicóloga que quer falar assuntos interessantes, um advogado, a pessoa que quer contar sobre a história do vizinho do lado que deixa o bilhete. Não importa. Todo mundo tem o que falar. É isso que eu penso e é o que a gente vê todo dia aqui na Wipod, é o que eu vejo no dia a dia nosso. Te agradeço demais. Sim.
Eu que agradeço. Chico, obrigado Adorei, demais. nem vi passar. Eu tô tipo, tá, só foi uma pergunta, cadê o resto? Não, tem várias aqui, já fizemos todas aqui. Mas muito Passou obrigado voando. mesmo pela presença aqui no Você Tem o Que Falar. Esse projeto é um projeto que eu acredito muito nele, óbvio, né? É todo projeto nosso, igual você falou, a gente tem que acreditar. Ainda óbvio, bem que você né? acredita muito Ainda nele. bem. Eu acho que minha mãe também acredita, viu? Eu tenho essa percepção de que eu acho que ela Pelo acredita menos também. você já então, tem uma apoiadora. Tem gente que não Pronto. tem nenhum voto. É Tem isso, candidato nem a mãe que vota, passa né? eleição Já sem viu nenhum isso? voto, exatamente. Massa, brigadão, viu? Valeu, meu caro. E para você, muito obrigado para quem seguiu com a gente até o final. Continue seguindo nosso podcast nas principais plataformas de áudio e de vídeo, porque nessa primeira temporada teremos só convidados chiquérrimos para inspirar vocês a ter o que falar. Valeu, tchau!